Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Bem, eu queria começar antes com um comentário que, evidentemente, eu sou obrigado a gravar um pouco antecipadamente esses vídeos, porque eu sempre tenho medo de que, por alguma razão qualquer, a gente não consiga um dia, tempo para gravar, vocês fiquem sem vídeos, e eu faço questão de manter com regularidade. Ontem, aliás, quando eu saí da missa, no domingo, lá na igreja da Hora Terceira do Carmo, eu fui abordado por várias pessoas que me diziam uma coisa que vai de encontro em contra ao que alguns, mas eu não diria alguns, nem sei se são alguns, que é a respeito do tamanho do vídeo. As pessoas dizem, não se preocupe com o tamanho do vídeo, porque realmente eu me preocupei quando ouvi a primeira queixa de uma pessoa dizendo, olha, é melhor fazer mais curto. Levei em consideração, eu sei que os vídeos curtos talvez sejam mais fáceis para se assistir, etc. Mas é impressionante a insistência. E toda hora eu tenho é só o vídeo estender um pouquinho, vem lá, em geral da mesma pessoa, dizendo, olha, esse ficou bom, olha, esse ficou ruim, olha, esse ficou bom. Acontece o seguinte, eu, com todo respeito e agradecido por querer ajudar, tá claro? Mas eu peço que você me entenda que eu não posso, eu tenho que atender a maioria. A maioria não reclama, pode ser que a maioria também não assista, né? E pode ser também que tem aqueles que façam como um amigo nosso disse, olha, quem não puder assistir de uma vez, pausa, assiste depois, etc. E eu então não vou me limitar muito ao tamanho, embora não é minha intenção também fazer vídeos quilométricos, que ninguém aguenta, etc, etc. A prova disso é que basta alguém ir para uma missa em que o padre se alonga um pouquinho mais no sermão, muita gente fica incomodada. E eu até entendo, porque às vezes a pessoa tem compromisso depois, etc. Mas imagina um padre pegar um trecho do Santo Evangelho e fazer um comentáriozinho assim, superficial. É muito difícil, né? De 2, 3, 4 minutos. É difícil. Então, hoje nós vamos tratar os conselhos do Padre Pio de como conversar com Deus. É uma coisa interessante, né? É claro que nós, quando nos dirigimos a Deus, a gente se dirige em termos de prece, de uma oração. Se vocês notarem, mentalmente, nós melhoramos. Eu estava com o microfone longe aqui, vamos lá. Mentalmente, nós melhoramos a nosso modo de falar com Deus, né? Nós vamos tratar Deus de você, Deus de tu. Não, nós vamos tratar o vós, Senhor, ajudai-me, etc. É o normal. Mas é como se nós convivêssemos com um príncipe ou com um rei e nós devêssemos ter essas formalidades que fariam parte do tratamento com ele, mas ao mesmo tempo a gente tivesse liberdade para falar com ele a qualquer hora, sem precisar bater na porta. E eu acho que é isso que é muito importante, que nós tenhamos presente. E aqui o Padre Pio tem uma matéria aqui que saiu, aliás, no nosso site, reginafidei.com.br, mas muitos preferem que seja tratado aqui. Saiu no comecinho de fevereiro, eu creio. Então, como podemos conversar com Deus? Sou apenas um frade que reza, dizia de si o Padre Pio. Aliás, é lindo isso, né? Toda hora ele diz, eu sou apenas um padre que reza. E os grupos de oração são os herdeiros naturais deste espírito de oração do seu fundador. Então nós vamos falar hoje dos grupos de oração e quem é o fundador dos grupos de oração? É o Padre Pio, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui como isso tudo nasceu na cabeça dele, etc. E depois eu vou dizer para vocês uma ideia que eu tenho. Mas antes de eu continuar lendo, vamos dar o seu like aqui, vamos compartilhar e vamos também
se inscrever. Você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se. Quem chega pela primeira vez, se inscreve e aciona o sininho, ele tem o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira, na quinta-feira seguinte ao dia que ele clicou e se inscreveu, tá bom? Então não perca. Um clique, perdeu uma missa pela falta de um clique, não dá. Sobre a questão de curtir, um amigo nosso me disse o seguinte, olha, alguns me disseram, o Google não está segurando o curtir. Né? Eu já ouvi queixas dessas, mas como eu trabalho muito na área de tecnologia, eu não creio que isso seja uma coisa assim tão controladinho, o Google ficar lá, isso aqui não, isso aqui sim, não é bem assim. Mas um outro correspondente nosso aí disse o seguinte, olha, quando o vídeo não é assistido até o fim, não segura o curtir. Eu acho que aí tem uma certa lógica, porque evidentemente a pessoa não vai curtir uma coisa que ela não viu, né? E é ridículo. Eu acho até que dá mais seriedade para o próprio canal do YouTube saber que teve aquelas pessoas que realmente assistiram, né? Então, senhores, por favor, deem o curtir, mas fiquem até o final, senão o Google pode apagar, tá bom? Então vamos lá. Padre Pio tinha o sonho de criar grupos de oração e este sonho remonta provavelmente à infância, quando, terminado o jantar, a família se juntava ao redor do fogão e rezava o terço. Como é hoje, hein? Terminado o jantar, hoje é mais ou menos assim. Se eu estiver muito errado, vocês me digam, não, está errado. Eu sei que tem exceções, claro, mas eu vou falar assim globalmente. Terminado o jantar, que nem sempre estão todos juntos à mesa, que nem sempre rezaram antes da refeição, né? E que depois cada um foi saindo do jantar à medida que foi dando na cabeça, né? Ou foi comendo a sobremesa antes que os outros tivessem terminado de comer o primeiro prato, falta de educação total, né? Ou e vai saindo e vai se reunindo aonde? Em torno do fogão, para rezar o terço, não, em torno da televisão. Essa que é a grande verdade. Se reúnem em torno da televisão e assistem as coisas que a televisão oferece. Em geral, naquele horário, novelas de nível moral baixíssimo, né? E a pessoa, ao invés de se dedicar a Deus e rezar um terço, uma coisa assim, ela está aurindo aquilo tudo, aqueles ensinamentos, aquela descarga diabólica de coisas que vem através daquela tela. Aquela tela que reúne a família, né? E parece que o responsável pela união da família é o próprio demônio, né? Não é assim. Estou exagerando? Quem achar que estou exagerando, põe aí no comentário. O sonho do Padre Pio de ficar ao redor do fogão rezando retornaria nos primeiros anos de São Giovanni Rotondo. Nas noites mais rigorosas de inverno, e o inverno na Europa não é brincadeira, a pequena comunidade geralmente se agrupava em torno da lareira e ali vivia momentos de aprazível intercâmbio familiar. Quer dizer, era uma família, né? E eles se reuniam, os capuchinhos eram uma família, ficavam felizes de estar juntos, conversar as coisas de Deus, rezavam, né? Aquilo dava uma felicidade, né? Aquela felicidade que só as coisas equilibradas dão, né? A necessidade que experimentava de incentivar os fiéis a uma vida de mais oração o levou a formar, desde o início, um grupinho de filhas espirituais, as quais procurava transmitir princípios elementares de vida cristã. Veja bem, não eram aulas de teologia, não. Princípios elementares de vida cristã. Princípios elementares de vida cristã. Todo mundo tem isso? Todo mundo conhece isso? Todo mundo passa isso para os filhos? Quais eram? Como rezar, como meditar, como falar com Deus. Olha só, princípios básicos, né? Elementares da vida cristã. Mas seria só 30 anos depois
que ele conseguiria concretizar o velho sonho. Em 1938, portanto, ele começou esse pequeno grupinho em 1908, né? 30 anos, 1938, morreu o Papa Pio XI. E o seu sucessor, Pio XII, a primeira coisa que fazia era exortar a oração como força maior do cristão. No início, a palavra de ordem era endereçada aos padres. Rezem sempre mais e com mais fervor. Impressionante. Recomendação que repetiria nos anos seguintes. Padres, rezem, sejam para os fiéis modelos de oração. Num segundo tempo, estendia a recomendação também aos membros sofredores da igreja. As cândidas legiões de crianças, que bonito isso. Hoje não tem mais legião de criança, né? Eu não conheço quase. Deve ter uma pastoral do jovem, uma pastoral do adolescente, da criança, sei lá o quê, mas catecismo que é bom. Aliás, me desculpe a senhora que me disse que eu não deveria criticar os padres, etc. Eu não critico os padres. O que eu faço é mostrar como está diferente do Padre Pio. Como hoje, infelizmente, o clero é diferente do Padre Pio. Teve uma senhora que me falou assim, se 100 padres tivesse, ou 200 padres no país tivesse 1/3 da santidade do Padre Pio, esse país seria um paraíso. Ela tem toda a razão. Agora, uma senhora me escreveu uma longa carta, quase, dentro do comentário, dizendo, não fale mal, reze por eles. Eu rezo por eles, sim. Eu rezo pela conversão. Como é que eu posso não criticar um Frei Beto que faz aquele sermão do carnaval que blasfema contra o nosso Senhor Jesus Cristo? Blasfema, ofende, esbofeteia. Se eu não defendo o nosso Senhor Jesus Cristo, eu também estou esbofeteando o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso simplesmente me omitir e falar, vamos rezar por ele, coitado. Pai, eles não sabem o que fazem. No caso, eles sabem sim. Sabem sim. Então, a senhora desculpe a minha emoção quando eu trato desse tema, mas é que eu francamente não consegui concordar com essa postura. Concordo sim que nós devemos rezar para que os sacerdotes que não estão sendo fiéis à sua vocação, que eles se convertam e que sejam fiéis. Porque todos nós queremos a orientação deles e todos nós queremos ir para o céu pelas mãos deles. É isso que a gente deve rezar. Bom, Pio XII ainda continua, a todos encarecia, elevem as mãos e o coração de Deus. Sem a oração, ninguém consegue observar por muito tempo os mandamentos. Ninguém, olha o que diz o Papa. E evitar o pecado grave. A oração é a mais forte e poderosa arma contra os perigos e assaltos do mundo. Ele aqui não está falando de assalto de mão armada, não. Os assaltos do demônio mesmo. Rezem. A oração é a chave dos tesouros de Deus, a arma do combate e da vitória em qualquer luta em favor do bem e contra o mal, dizia Papa Pio XII. Os apelos do Papa motivaram São Pio de Pietrelcina e assim nasceram os primeiros grupos de oração do Padre Pio. Essa é uma coisa maravilhosa. De novo, vou dizer aqui, a recomendação dele, do Papa, aos padres, principalmente, tá? Ele fala para todos nós, mas depois aos padres diz, padres, rezem, sejam para os fiéis modelos de oração. Como eu gostaria, me desculpe, não estou criticando, como eu gostaria de quando entrasse numa igreja, encontrasse um padre rezando diante do Santíssimo, um padre rezando o terço de um lado para o outro. Eu já vi coisas assim, mas devia ser mais frequente, bem mais frequente. Bom,
Em Campina Grande, eu recebi, aliás, eu tenho que ligar lá para o pessoal de Campina Grande, que eles me fizeram um convite. Eu recebi um comentário dizendo que eles têm um grupo de oração. Eu queria estimular muito isso, a questão dos grupos de oração daqueles que são, que moram próximo. Eu vejo assim, muita gente coloca lá no comentário, fulano de tal, eu não sei se ele está falando da Amazônia, se ele está falando do Roraima, se ele está falando do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Era interessante sempre no final do comentário colocar, né, São Paulo, o nome da cidade. Por quê? Porque de repente vocês podem se conhecer e vocês podem criar um grupo de oração dos filhos protegidos do Padre Pio. Vamos chamar assim, grupo de oração dos filhos protegidos do Padre Pio. E eu gostaria de logo ter aqui atrás de mim, assim, pertinho com aquela relíquia na frente, porque eu vou rezar nessa intenção, ter um mapa com todos os pontinhos assim, onde nós temos grupos de oração. Seria muito bonito, né? Vamos topar esse desafio? Quem começa? Basta um começar, basta um fazer, e com o tempo nós vamos organizando melhor, vamos criando as orações, ou compilando, melhor dizendo, porque ninguém pode criar orações que não sejam aprovadas pela igreja, compilando as orações a se rezar nas reuniões desse grupo, criar eventualmente algum texto do Padre Pio que deva ser lido. Está aí a ideia, está jogada a ideia aqui para bate-bolar com vocês. Era isso. Não deixe de se inscrever no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. E vocês vão ver a quantidade de graças, porque isso vai ser objeto de um dos próximos vídeos, onde eu vou tratar das graças que recebe, que tem recebido e que tem nos inscrito os Filhos Protegidos do Padre Pio. Olha aqui, já olhei para a direita aqui, para caçar aqui o meu stop. Pessoal, que o Santo Padre Pio nos abençoe, e a todos vocês também, e até a próxima. Há 132 anos atrás, no dia 25 de maio de 1887, uma senhora disse para o marido: Grádio, acho que vou para casa, não me sinto bem. Ela era a dona Josefa Denúncio, a mãe do nosso Santo Padre Pio. Ela sabia que começava a sentir a chegada do filho ao mundo, mas que não imaginava que aquele filho se tornaria, mais tarde, um dos maiores santos da Igreja Católica. Esse dia precisa ser comemorado e é no próximo dia 25 de maio que nós vamos mandar celebrar uma Santa Missa maravilhosa, e eu conto com a sua presença. Eu conto com você lá, eu quero conhecer a cada um dos nossos amigos. Faça um esforço, mesmo você que estiver longe. Quem estiver em São Paulo, não tem cabimento que não apareça. Atenção, anotem as datas aí que estou colocando aqui ao lado no vídeo, para que vocês possam anotar na sua agenda. Data, dia 25 de maio, sábado, horário às 12 horas, local, Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Avenida Rangel Pestana, 230, na Sé, bem no centro, na Praça Clóvis ali. Todos os presentes vão receber uma bênção individual com a relíquia contendo o sangue do Padre Pio. Conto com vocês lá, conto com cada um de vocês, não esqueçam dessa data. Eu vou falar isso várias vezes ao longo dos nossos vídeos. Que o Padre Pio nos abençoe e nada nos impeça de participar dessa comemoração maravilhosa dos 132 anos do nascimento do Padre Pio.